Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar o experiente lateral direito que acabou de sair a notícia. Tem negociações em andamento para se tornar mais um atleta do São Paulo. Estamos falando de Lucas Ramon, 31 anos de idade, foi um dos destaques do Brasileirão agora pelo Mirassol e quem sabe pode ser mais um reforço do São Paulo. Vamos ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar aquele likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo. Perfeito? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Lucas Ramon nesse ano de 2025. Lembrando de novo, galera, ele tem 31 anos de idade, 1,78 m, jogou toda a temporada pelo Mirassol. Vamos lá. 44 jogos para o atleta, 42 deles como titular, 5 gols marcados e 5 assistências, 10 participações diretas para gol, sendo que dessas 10, 6 foram no Campeonato Brasileiro. Importante ressaltar. 2 pré-assistências, 37 passes para finalização, 152 cruzamentos, pessoal, e 36% de acerto. Vamos falar sobre esse fundamento especificamente bem daqui a pouquinho. Retomou a posse de bola em média 8,3 vezes a cada 90 minutos, ganhou 48% dos duelos, disputas de bola por cima, tomou 9 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Lucas Ramon nesse ano de 2025. Torcida soberana, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do São Paulo, você encontra com desconto. Beleza? Voltando para o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Lucas Ramon, que eu acho que é um tanto quanto inegável, como ele vinha em ótima fase, né, nessa temporada de 2025. Acho que dá pra gente falar sem muita dúvida que foi a principal temporada da carreira do jogador. Ele foi realmente um dos destaques do Campeonato Brasileiro na posição. É bem verdade que um jogador um tanto quanto tardio nesse sentido, né? Só foi se destacar a Vera, assim, com 31 anos de idade, mas ano passado já tinha sido uma peça importante no acesso da Série B do Mirassol. Esse ano, um dos protagonistas na Série A, ele joga praticamente todas as partidas, né? 31 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele foi relacionado para quase todo, quer dizer, sempre que ele foi relacionado ele jogou, só teve uma partida que isso não aconteceu, né? Já completou os 90 minutos em quase todas as partidas, ou seja, se mostrou um cara bem saudável fisicamente. Isso é um ponto de análise bem importante, né? Depois do que o São Paulo passou na temporada de 2025. Então, claro que alguns vão ter a ressalva de jogar no Mirassol, jogar no São Paulo, são universos diferentes, claro que sim, mas pelo menos pelo 2025 que ele fez, nos critérios físicos e técnicos, ele foi muito bem, tá bom? Continuando essa análise da parte física, né, pessoal? A gente já imagina que ele não tenha tido problemas com lesões em 2025, mas e ao longo da carreira? Bora entender. Com o histórico de lesões do Lucas Ramon, pessoal, ele não é um jogador que tem problemas, né? Lá em 2016 já tinha um probleminha no tornozelo, 36 dias fora. Em 2025 também teve um probleminha no tornozelo, mas é uma coisa mais factual assim, né? Não é um negócio recorrente, uma lesão muscular, né? Perdeu 23 dias, por isso que ele perdeu algumas partidinhas no Campeonato Brasileiro, mas em vez de regra é um jogador extremamente saudável. Beleza? Sempre que a gente fala sobre um lateral, pessoal, eu gosto de frisar para vocês. A gente não pode cravar se um lateral é bom ou se ele é ruim só porque ele acerta ou só porque ele erra muito cruzamento. Mas, dito isso, contudo, porém, todavia, chamo na tela para a gente conversar, né, sobre as características do jogador com um mapa de cruzamentos e ilustrando para a gente. Para começar, pessoal, 152 cruzamentos é bastante coisa, tá bom? É uma quantidade de cruzamentos que nos permite fazer uma análise bem aprofundada, né, porque é uma margem bem grande de observação. E dentro dessa margem, pessoal, pode não parecer, tá bom? Mas 36% de acerto é bem acima da média, é um número sensacional, tá bom? Os laterais normalmente ficam entre 20% e 25% de acerto nos cruzamentos, que é você acertar um cruzamento a cada 4, a cada 5 tentativas. E 36%, pessoal, supera um acerto a cada 3 tentativas, né? Que seria 33%. Então, assim, ele foi muito bem nesse quesito. E não só porque ele acertou muito cruzamento, né? Porque muitas vezes se dá um cruzamento na segunda trave, a bola passa por todo mundo, o cara pega, e isso na estatística conta como um acerto. Não só por isso, tá, pessoal? Ele realmente criou muitas boas situações de gol,
ao longo da temporada, com seus cruzamentos, invadindo a área, finalizando também, né? Agora entrando mais em características. O Lucas Ramon é um lateral de uma estatura razoável, né? 1,78 m, é um cara que tem uma boa velocidade, é um cara que conseguiu, ao longo da temporada, levar melhor sobre os seus marcadores, com jogadas de velocidade, com jogadas de imposição física. Então, um cara que, ofensivamente, foi um grande destaque, sim, da posição no Campeonato Brasileiro. Dá pra gente falar isso sem muita sombra de dúvida. Beleza, bola alta. Boa também, é um cara que defensivamente conseguiu ajudar nas bolas por cima. Ofensivamente também era uma arma importante dentro da área, na bola aérea do Mirassol. E defensivamente, ele se divide em dois momentos. Quando ele precisava defender a profundidade, o que é isso? Aquele contra-ataque, uma bola no fundo, um atacante adversário dava um tapa na frente, ele conseguia ir bem, ele tem velocidade para se recuperar. Quando ele pegava um cara com mais desequilíbrio, que é aquela bola próxima ao pé, mudança de direção e velocidade, aí ele sofreu um pouquinho. Nessa a gente pode pegar os momentos baixos do Lucas Ramon nesse Campeonato Brasileiro, foram situações assim, de mano a mano defensivo, quando o atacante tinha mudança de direção em velocidade, principalmente. Mas na parte ofensiva, na parte de velocidade, batida na bola, para os cruzamentos ele de fato foi muito bem. Ele tinha um cruzamento que, em via de regra, aquela bola rápida para dentro da área, ou seja, se o São Paulo conseguir colocar um centroavante ali dentro que ataque bem o espaço, pode dar certo. Tá bom? O Lucas Ramon é um cara que foi muito bem nesse sentido na temporada de 2025, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo? Fez um comentário? Muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E lá no meu Twitter, pessoal, já tem um videozinho de quase 10 minutos com ações do Lucas Ramon, positivas e negativas, na temporada de 2025, para vocês já irem conhecendo ainda mais o jogador, beleza? E vamos entender, galera, se 2025 foi um ponto fora da curva na sua carreira, ou se ele já vinha mostrando uma certa evolução. Vamos lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Lucas Ramon como profissional. 2021, jogando pelo Cuiabá, 23 jogos, 19 como titular, nenhum gol, 2 assistências. 2022, jogou um pouco pelo Guarani, um pouco pelo Grêmio Novo Horizontino, 24 jogos, 15 como titular, 1 gol, nenhuma assistência. 2023, aqui a sua carreira começa a chegar no nível um pouco mais alto, já faz a temporada inteira. Pelo Mirassol, 47 jogos, 46 como titular, 3 gols, 2 assistências. 2024, pessoal, ele começa a temporada pelo Sport, chega a se transferir para um clube maior, depois ele volta para o Mirassol e participa ativamente da campanha do acesso na Série B para a Série A. 44 jogos, 42 como titular, 2 gols e 2 assistências. Então vamos lá, pessoal. É um jogador que claramente, recentemente, não teve uma experiência do nível do São Paulo, ele chegou a jogar pelo Sport, né, e ali ele não foi tão bem, e teve depois ótimos momentos, principalmente com a camisa do Mirassol, 2023, 2024 e principalmente 2025, que aqui pelo menos já foi uma temporada de Série A. Claro que não se compara ao que ele vai encontrar em 2026, caso chegue de fato ao São Paulo, mas pelo menos é um jogador que vem numa crescente na carreira, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo. O que eu acho de Lucas Ramon chegando para reforçar o São Paulo? Bem, galera, eu sei que aquele torcedor mais cri-cri do Tricolor vai olhar e falar, pô, Felipe, mais um jogador com 30 anos para cima, vindo do Mirassol, não suscita aquela confiança 100%. É bem verdade, eu acho que se você fizer a janela inteira dessa forma, vai ser um tanto quanto preocupante, não pode ter só jogadores assim. Mas a verdade, pessoal, é que ele acabou de jogar uma Série A, né? Ele se provou no alto nível, num time que foi em 4º lugar na competição e, de fato, foi muito bem. Claro que não é a mesma coisa que jogar no São Paulo, a gente só vai conhecer o jogador de fato em 2026, num ambiente de pressão, como é o Tricolor, mas é um jogador que está vindo a custo baixo, né? O contrato dele acaba em abril, ou seja, ou vai vir agora com o Mirassol ficando com uma parte dos direitos, emprestando o jogador, ou ele vai vir cumprir o contrato lá na frente de graça, né? Então é um jogador de baixo custo, a gente sabe que a realidade financeira do São Paulo não permite grandes investimentos, um cara saudável fisicamente, bem importante, com um certo entrosamento, porque não, com o Danielzinho, que também está chegando, que vem de uma grande fase. O Campeonato Brasileiro de 2025 dele foi realmente muito bom, muito acima da média, a ver se foi um ponto fora da curva, ou se ele vai manter essa evolução no São Paulo. Eu acho que os próximos nomes que forem contratados têm que ser de um perfil um pouco mais jovem, um pouco mais testados, num grande ambiente, mas eu não vou usar isso para prejudicar a análise do jogador, porque ele não tem nada a ver com isso. Então, claro que é uma aposta, a gente não sabe como ele vai sair com a camisa do São Paulo, mas, sinceramente, pelo que fez em 2025, uma boa aposta, um jogador que, se repetir 80% desse nível de atuação, vai agradar a torcida do São Paulo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!